que, de uma maneira geral, pelo menos para metade dos carneiros, o fevereiro vai ser bastante estimulante. Ou seja, e quem vão estar mais beneficiados, deixem mais ao pormenor, os que nasceram entre 21 de março e 2 de abril, por princípio, vão poder, ao longo do mês de fevereiro, usufruir das características do carneiro, liderança, energia, ação, combatividade, capacidade de fazer coisas, de envolver os outros nos vossos planos, etc, etc. No entanto, logo a seguir, há aqui um pequeno grupo, e eu vou justificar porque é que digo isto. Reparem que a certa altura há aqui um grupo em que aparece aqui J-. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que durante este mês, mas só no mês de fevereiro, as pessoas nascidas entre 3 de abril e 10 de abril, é possível que tenham um mês um bocadinho mais desigual, mais instável, em que querem fazer uma coisa, mas depois corre bem, não corre bem. Portanto, é um mês em que o Júpiter os vai desafiar. E como o Júpiter são os valores, a ponderação, digamos, a moral, as regras sociais, etc, etc, é possível que possam aparecer um pequeno litígio com polícia, ou com uma lei, ou um imposto para pagar, uma pequena fricção possível com a autoridade. Porque Júpiter, justamente, é o meio termo, é o equilíbrio. E o que me parece é que as pessoas nascidas entre 3 de abril, mas só para este mês, porque para o próximo mês estas já não vão estar sobre esta influência. Nascidas entre 3 de abril e 10 de abril, como podem ver, tem aqui, repito, um Júpiter menos. E o Júpiter menos quer dizer que o Júpiter está a fazer um aspecto de tensão. Também podia ser Júpiter mais, e aí o Júpiter estaria a ajudar, como vão ver noutros casos. Por exemplo, no caso do Touro, justamente nesta altura, há uma parte dos taurinos que vão ser beneficiados, muito beneficiados, no mês de fevereiro. Depois há aqui 2 dias neutros positivos, que são os nascidos entre 11 e 12 de abril. Há aqui uma razão para vos mostrar isto. Reparem, como é que é? Desculpem, 11 e 12 de abril, 11 e 12 de abril tem um sinal mais, e isto quer dizer que as características dos carneiros estão perfeitamente à sua disposição: jovialidade, força, energia, criação, ação, comando, etc, etc, etc. Bom, depois vem aqui um grupo que é um pouco mais sofrido, e eu chamo a atenção para aqueles que me estão a ouvir. Eu já tinha falado em anteriores sessões de que alguns carneiros vão estar um bocadinho mais fragilizados em alguns meses do ano, e justamente em fevereiro, aqueles carneiros que podem estar um bocadinho mais na corda bamba, mais intensos, mas insatisfeitos, mais difíceis de comunicar com os outros, podem ter a sensação de que o chão lhe está a ser tirado, ou que o tapete lhe está a ser tirado, uma sensação de que estão a lutar contra o destino, há qualquer coisa que está a acontecer para além ou contrariamente à vossa vontade, e são os nascidos em 13, 14 e 15 de abril. Infelizmente tenho 2 irmãos que nasceram justamente neste período, 13, 14 e 15 de abril. E porquê? Porque tem justamente um P menos. E o que é que isto quer dizer? É o Plutão que vai fazer, ao longo deste mês de fevereiro, uma especial desafio. Peço-vos o favor, se conhecem pessoas que gostam de astrologia, que gostam deste tema, eu fico muito contente sempre que vejo que as pessoas vão aderindo, vão partilhando, e portanto pedia-vos o favor, se já estão 284 pessoas em direto, o que é muito positivo e muito estimulante, mas se partilharem, com certeza que conhecem pessoas que gostam da astrologia, que gostam destes temas. E por outro lado, no fim, gostava que nos comentários me dessem dicas, me ajudassem a procurar temas que gostariam de
que eu tratasse aqui. Porque eu posso falar de tudo, quer dizer, desde... Imaginem as 12 casas astrológicas, uma é o ser, é a saúde, é o dinheiro, a comunicação, a família, os amores, os filhos, etc, etc. Portanto, eu posso abarcar dentro da astrologia praticamente todas as áreas da nossa existência. Bom, vamos continuar com o signo de Carneiro e para dizer o quê? Os nascidos, reparem, eu há bocado disse que os nascidos a 15 de Abril estavam sobre uma certa tensão de Plutão e também vão sentir duplamente este mês. É um mês delicado, pode ser um mês mais fraco, pode ser um mês mais ansioso, pode ser um mês um bocadinho em que, sobretudo as pessoas nascidas no dia 15, podem se sentir mais incompreendidas. Mas esta sensação não se fica nos nascidos a 15 de Abril, mas nos nascidos entre 15 e 19 de Abril. Isto é muito rigoroso porque eu faço os cálculos dia a dia. Reparem, se nós virmos desde o dia 21 de março até abril, as variações são dia a dia. Embora alguns, digamos, nativos possam partilhar algumas perspectivas, mas, por exemplo, 13, 14 e 15 têm um P menos e depois os 15, 16, 17, 18 têm um S menos. Ora, S é, digamos, a letra do Saturno. Quer dizer que os 13, 14 e 15 têm um Plutão contra, portanto estão mais insatisfeitos, podem ter problemas, podem perder coisas, podem perder dinheiro, podem ter situações que os vão poder afligir. Os nascidos entre 15, ainda também, e 19 vão ter o Saturno contra. E isto vai-lhes dar uma maior dureza, maior sensação de solidão, maior sensação de que não são compreendidos, de que não são amados. Como é que um carneiro pode fazer para contrabalançar estas características? É dizer mais aos outros aquilo que precisam. E é muito difícil encontrar os carneiros que mostrem as suas fragilidades. Mas é exatamente o desafio que vai ser feito ao longo deste mês de fevereiro para estes carneiros. E eu repito, 15, 16, 17, 18 e 19. E isto eu digo 15 porque os de 15 estão simultaneamente desafiados por Saturno e por Plutão. Os outros não. Os outros ficam só com o Saturno contra, que já lhes dá bastante trabalho. E um Saturno contra... Saturno é a longevidade, é a continuidade, é a estabilidade. Portanto, vão poder sentir que a estabilidade, a continuidade, o trabalho, a carreira, pode estar a atravessar um momento um bocadinho mais frio, mais difícil, conflitos laborais ou dificuldade de um aumento, de uma ascensão social ou de uma ascensão na vossa carreira, é possível que possa existir. Noutros casos, isto até pode afetar um bocadinho a relação com a família e sentirem-se mais isolados, mais incompreendidos, ter algum problema ou alguma preocupação familiar ao longo deste mês de fevereiro. Não quer dizer que seja ao longo de todas as semanas, dos 20 e tal dias de fevereiro, mas pelo menos boa parte, metade ou mais de metade dos dias de fevereiro é possível que se sintam assim. Por outro lado, por último, ainda estamos a falar de carneiro, mas já estamos a falar de carneiros só apenas aqueles carneiros nascidos no dia 20. Para eles, as previsões são positivas. E isto, que conclusões é que nós podemos tirar daqui? É tão incrível como é que dentro do mesmo signo, os carneiros são todos do mesmo signo e estão sob influências completamente diferentes. Vamos lá, sublinho aquilo que disse. Os nascidos entre 21 de março e 2 de abril estão bem, mas, no entanto, já não estão tão bem. Os nascidos entre 3 de abril e 10 de abril vão ter que fazer um esforço para estar mais serenos, porque eles vão estar mais exaltados, mais exagerados, mais incontidos. Depois, por outro lado, os 11 e 12 de abril estão bem outra vez, e depois lá vem outra vez, de 13 a 19 de abril, que vão estar sujeitos a algumas situações um bocadinho mais complicadas sob o ponto de vista planetário. Os de 20 de abril estão outra vez bem. Reparem, a diferença é incrível. No mesmo mês e para o mesmo signo, as coisas podem variar completamente. São 9 horas e 20 minutos e eu vou passar agora
para o signo de Touro. Ora bem, no Touro vai-se passar a mesma situação, mas os grupos são mais pequeninos e são muito mais positivos. Vou dar um exemplo. E eu, para o Touro, fiz também uma tabela. Reparem, o Touro começa a 21 de abril e acaba em 21 de maio. E digo-vos exatamente aquilo que disse para os carneiros. Aqueles que nasceram no dia de transição vão ter que fazer um esforço especial para saber exatamente, afinal, qual é o vosso signo. Porque os de 21 de abril, às vezes, ainda podem pertencer ao signo de Carneiro, e os de 21 de maio, muitas vezes, já podem ser Gêmeos. Isto, de 4 em 4 anos, há uma para 4 hipóteses. Quer dizer, em 4 hipóteses, 3 são de que os 21 de abril sejam Touro, e 1 em 4, o 21 de abril, ainda pode ser Carneiro. No outro caso, no final do signo, 3 em 4 pessoas nascidas no dia 21 de maio ainda são Touro, e 1 em 4 pessoas nascidas no dia 21 de maio já é Gêmeos. Porquê? Porque os signos não começam exatamente à meia-noite, às 0 horas. Os signos começam às vezes às 3 da tarde, depois às 10 da manhã, e depois às vezes já na madrugada do dia seguinte, e depois já no pôr do sol ou ao fim da tarde do outro dia. Portanto, o começo dos signos não é à hora certa, todos os signos ao longo do ano. Portanto, há sempre, porque cada signo não dura 30 dias, dura 30 dias, não sei quantos minutos, não sei quantas horas, etc. Portanto, só através destes livros e de um livro que se chama Efemérides, onde tem a posição de todos os planetas, é que se pode tirar a dúvida. No entanto, como já vos disse, eu tenho um vídeo que ensina no meu canal YouTube, que é este, justamente. Ali está ele a mexer. Portanto, no meu canal YouTube, basta depois procurarem aqui para baixo, descem aqui com o elevador e vão descobrir o quê? Vão descobrir justamente que há um vídeo em que vos mostra o cálculo do ascendente. Depois já falamos disso. Bom, vamos então dedicar-nos ao signo de Touro. Os touros estão muito beneficiados ao longo de fevereiro. Outra coisa. Eu sei que muitos dos que nos estão a ouvir são do Brasil. São brasileiros ou pessoas que viveram no Brasil. Portanto, em honra das pessoas, dos brasileiros e das pessoas que gostam do Brasil, eu, a partir de agora, vou usar esta pintura que eu fiz há muitos anos, justamente sobre a América do Sul, e aparece justamente o Brasil. Isto não é por acaso, eu nasci no dia 7 de setembro, portanto, podem já imaginar, os brasileiros sobretudo, que eu tenho uma relação muito forte, muito intensa, tenho muitos amigos brasileiros, eu já fui imensas vezes ao Rio de Janeiro e a São Paulo fazer palestras, exposições, conferências, dar pequenos cursos, etc. Portanto, é um país onde me sinto particularmente bem, porque é um sítio que aquilo que eu gosto e aquilo que eu faço em termos profissionais tem a ver com Fernando Pessoa e astrologia. E os brasileiros adoram Fernando Pessoa, e muitos e são ótimos seguidores desta temática astrológica. Bom, vamos começar pelos touros nascidos a 21 e 22 de abril, que vão estar no mês de fevereiro muito bem. Portanto, as características típicas do touro, que são realismo, permanência, força, capacidade de avançar, de ganhar dinheiro, de criar raízes, vão estar realmente bastante positivas, mas ainda mais positivos vão estar os nascidos entre 23, 24 e 25 de abril. Porquê? Porque o Urano vai fazer um bom aspecto. Um bom aspecto em astrologia pode ser um trígono ou um sextil. Aquilo que nós às vezes falamos de quadraturas, oposições, quadraturas, trígonos, sextis. Uns são mais positivos, como o trígono ou sextil, e algumas conjunções, naturalmente. As conjunções de Urano também são normalmente positivas, e alguns aspectos de tensão, como a quadratura e a oposição, vão muitas vezes levantar nesse mês alguns problemas. Por acaso, no caso dos taurinos, não há nenhum planeta contra este mês, portanto, isto é um mês de expansão, de constituir e conquistar
avanços nas vossas existências. Que notícia especial é que eu tinha para dar aos nativos de 23, 24 e 25 de abril? Saiam da sua rotina. 23, 24 e 25 de abril vão ter Urano a favor. E Urano são as novas tecnologias, novas aprendizagens, os grupos, os amigos, a criatividade, o poder inventivo, o poder criativo. Portanto, penso que será um mês muito interessante para que os touros, os taurinos, saiam um bocadinho da sua rotina e possam entrar num curso novo, fazer algumas, digamos, especialidades ou alguns pequenos ensinamentos ou algumas pequenas aprendizagens em relação, por exemplo, a novas tecnologias, internet, novos cursos, renovações. Vai ser um período bom para renovações, sobretudo para os 23, 24 e 25 de abril. Depois há um grupo em que os taurinos, e é um grupo grande, 26 a 3 de maio, 26 de abril a 3 de maio, o mês é bom, bom mais, ou até muito bom, porque, como veem, só tem sinais positivos. Portanto, aqui no mês de fevereiro, estes nascidos entre 26 de abril e 3 de maio vão ter um mês à sua medida. As características do touro vão estar perfeitamente facilitadas, realismo, persistência, andar com os pés na terra, ganhar dinheiro, ganhar situações, concretizar projetos, serão as palavras de ordem para eles ao longo deste mês de fevereiro. Depois, começa aqui um grupo excelente, não é bom mais, nem muito bom, é excelente, que são os nascidos entre 4 de maio e 11 de maio. Entre 4 e 11 de maio vão ter Júpiter a favor. E Júpiter a favor é uma coisa extraordinária. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e o que é o grande benéfico. Os astrólogos, e os astrólogos já desde a Antiguidade, diziam que quando se tinha um Júpiter a ajudar, esses meses, essas épocas da vida eram excelentes. São épocas de bem-estar, de alegria, de realização. Pode ser um bom mês para um casamento, para festas, para partilhar coisas, para expandir, para fazer viagens. É um mês em que estes taurinos vão ter uma sensação de que o mundo é muito mais vasto e que podem avançar e conquistar o mundo. Eu gostava depois de ter aqui algumas ideias do meu DJ, quais são os pontos que nós depois vamos abordar, ainda se calhar enquanto estou a falar dos taurinos, mas também queria dizer uma mensagem especial para os nascidos entre 8, 9 e 10 de maio. Atenção, porque este mês de fevereiro, para eles, eu repito, 8, 9 e 10 de maio, vão ter uma intuição acima da média. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que vão ter uma sensibilidade, um sexto sentido, uma capacidade de entender nas entrelinhas. Às vezes, as pessoas, quando não gostam dos taurinos, dizem eles são um bocado básicos, são duros, são teimosos, são difíceis, etc. Mas este mês, muitos dos taurinos, sobretudo os nascidos entre 8, 9 e 10 de maio, vão aguçar o sexto sentido. E por que não escrever um poema, fazer poesia, música, pintura, desenho, sair, desenvolver temas espirituais ou místicos? Pode ser extremamente interessante para os taurinos, porque eles vão enriquecer muito a partir dessas áreas. O 11 de maio é muito bom, porque também os nascidos em 11 de maio têm o Júpiter a favor. Depois, 12 e 13 de maio é igualmente positivo, mas é um mês mais sereno. Digamos, voltamos ao muito bom, bom ou muito bom. E depois, há aqui alguns que vão ser os eleitos do mês. O mês vai poder ser muito, muito especial para os 14, 15 e 16 de maio. Eu digo muito especial porque aquilo que não conseguiram, se calhar, no ano passado, há 2 ou 3 anos, pode ser conseguido a partir de fevereiro. Ou seja, eles vão ser injetados de uma energia poderosíssima e essa energia vem de Plutão. Plutão vai fazer um bom aspecto, Plutão vai ser um aliado dos nascidos a 14, 15 e 16 de maio e vai-lhes dar coragem, intensidade, profundidade, capacidade de sedução. Vão notar
que a própria sexualidade, que a própria capacidade de desenvolvimento físico vai ser mais atuante, mais visível, mais poderoso. Porquê? Porque Plutão justamente rege a morte e o renascimento, a sexualidade, a entrega, a paixão. Vão poder até descobrir coisas que lhes estão, por exemplo, a esconder, porque tudo o que é descobrir o oculto ou interessar-se por o oculto pode ter a ver com Plutão. Logo a seguir vem os 17, 18, 19 e 20 de maio. E estes vão ter Saturno a favor. Não se esqueçam daquilo que eu vos disse há pouco. É que podem calcular o vosso ascendente e há justamente no meu canal YouTube um vídeo em que ensina exatamente quais os passos a seguir a este vídeo que eu desenhei, que eu gravei, que incluí no canal do YouTube, que ensina a fazer os cálculos rigorosos para obter o seu signo ascendente. Portanto, imaginem, como? O título? Não, estão-me a dizer para eu repetir o que é que disse. Isto é descubra o seu ascendente. Ou seja, se quiserem, depois na descrição deste nosso vídeo, ou no próprio canal YouTube, também vão encontrar. Isto é só porque muitas das pessoas que nos estão a ouvir não têm a certeza qual é o vosso signo ascendente. E reparem, eu agora acabei por vos dizer, e estou ainda a fazer as previsões para o signo de Touro, e já disse, de uma maneira geral, que o fevereiro vai ser muito favorável aos taurinos. Ora bem, quem tiver ascendente Touro, daí o saber o ascendente. Se o vosso ascendente, imaginem que os que me estão a ouvir não são taurinos, não nasceram sob o signo de Touro, mas têm um ascendente de Touro, então também vão ser muito beneficiados ao longo deste mês de fevereiro. Por isso é que saber o ascendente é muito interessante. Porque, por exemplo, se no caso do carneiro, como vimos, havia alguns carneiros que tinham, digamos, épocas um bocadinho mais delicadas, as pessoas que tiverem ascendente carneiro também podem sentir que este mês de fevereiro vai ser um bocadinho mais instável. Ok? Se tiverem um ascendente touro, pelo contrário, isto vai reforçar. E agora perguntam-me, então se eu for touro com ascendente touro, melhor ainda, duplamente melhor. Se eu já tinha dito que para alguns era excelente, agora digo, sei lá, é excelente mais. Não sei qual era a palavra que posso indicar. Bom, estava a dizer que os 17, 18, 19 e 20 de maio estão muito favorecidos, sobretudo para fazer planos a longo prazo, para certificar-se, para garantir conquistas, para pedir uma promoção, para passarem à ação relativamente a um projeto que vem acalentando há muito tempo. E, por último, vou dedicar os últimos minutos do Touro aos nascidos a 21 de maio. Como disse, 21 de maio é já a transição, mas grande parte dos nascidos a 21 de maio têm ainda, pertencem ao signo de Touro e não o signo de Gêmeos. Quanto aos Gêmeos, para mim e na maior parte dos casos, eles começam a 22 de maio e na maior parte dos casos também eles terminam a 21 de junho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, a meu ver, 75%, porque reparem que neste dia de transição é muito complexo. Só mesmo quem vem um astrólogo ou quem faz o seu horóscopo através de um canal ou de um perfil ou de uma aplicação especial é que vai ter a certeza absoluta. Os que nasceram 22 de maio e 21 de junho, só através de um astrólogo ou do seu horóscopo pessoal, sabendo a vossa hora. Reparem, quem nasceu a 21 de junho tem que saber a hora, porque se calhar no dia 21 de junho o Touro, os Gêmeos, acabou, por exemplo, às 3 da tarde. Se nasceram às 4 da tarde, já são caranguejos. Se nasceram às 2 da tarde, ainda são Gêmeos. Por isso é que, sobretudo, quem nasceu no dia de transição tem que descobrir a sua hora de nascimento. E é muito simples. Vão à vossa certidão de nascimento e é obrigatório. A hora que está lá marcada, em grande parte dos casos, é uma hora muito certa. Porquê? Porque os pais, normalmente, que são as pessoas que vão registrar a criança, poucos dias ou até um mês depois do nascimento, ainda se lembram perfeitamente à hora que a criança nasceu. O mesmo já não se passa 30 ou 40 anos depois, dizer, oh pai ou mãe, a que horas é que eu nasci? Sei lá, foi às 2, 3 da tarde. Ainda há pouco tempo tive um caso de um estudo
em que a pessoa tinha a ideia que tinha nascido, por acaso, era à 1h15, e afinal, quando foi ver na certidão de nascimento, era 2h15 e não 1h15. Portanto, há uma hora de diferença, e essa hora de diferença já pode alterar muito. Bom, de uma maneira geral, para os gêmeos é muito mais fácil fazer previsões. Se repararem, nos gêmeos, ao longo do mês de fevereiro, as coisas estão muito mais iguais. Os grupos são maiores e só há 2 ou 3 grupos diferentes. Não é como aconteceu para o touro e também para o carneiro. Portanto, eu poderia dizer de uma maneira geral, os 22 de maio até 7 de junho estão bem, ou vão estar bem. Portanto, as características típicas dos gêmeos, comunicação, vontade, inteligência, curiosidade, mutabilidade, versatilidade, tudo... Ai, agora já estou a falar muito depressa. Tenho que lembrar dos brasileiros. Versatilidade, capacidade de comunicação, capacidade de escrita, vão estar mais sublinhados ao longo deste mês de fevereiro. Depois entram 3 dias de nascimento, que são os nascidos entre 8, 9 e 10 de junho, uma atenção muito especial. Porquê? Porque este mês de fevereiro pode ter uma pequena derrapagem, uma certa desilusão, um projeto que se estava à espera que se realizasse é adiado, uma pessoa que parecia um namorado ou uma namorada extraordinária, afinal não é aquela pessoa que eles estavam à espera. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que os 8, 9 ou 10 de junho podem sentir ao longo do mês de fevereiro, ou algumas semanas do mês de fevereiro, uma certa desmotivação, uma certa sensação de confusão, de incompreensão, de hipersensibilidade. E, portanto, expliquem isso aos outros. Já que são os senhores da comunicação, os geminianos são os senhores da comunicação, expliquem isso aos outros. Digam o que é que precisam, peçam carinho, peçam compreensão, ternura, etc. Porque este mês não é muito fácil porque os outros às vezes vão interpretar menos bem as vossas carências. Depois, para finalizar, temos outro grande grupo, os nascidos entre 11 e 21 de junho. Está tudo bem outra vez para eles. Portanto, reparem, de uma maneira geral, por exemplo, as previsões para o signo de Gêmeos é muito fácil. São 3 grupos, um super grande e longo, os nascidos entre 21 de maio e 7 de junho, muito positivo. Depois, os 8, 9 e 10 de junho são os únicos que estão aqui um bocadinho mais na corda bamba. E depois, de novo, os nascidos entre 11 de junho e 21 de junho, esses já vão poder outra vez ter um mês bastante positivo. Bom,